Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Muito boa noite a todos vocês que estão acompanhando esse nosso curso bíblico a respeito dos Atos dos Apóstolos. Nós resolvemos apresentar este tema dos Atos dos Apóstolos a partir desses círculos concêntricos que o próprio autor dos Atos faz ao longo desta obra. Como eu já tive a ocasião de dizer para vocês, no plano literário de Lucas, o autor dos Atos, o evangelho ele vai se difundindo a modo de círculos concêntricos. Eu usei até aquela imagem da pedra jogada num lago de águas calmas, né? Ou seja, essas ondas que vão se formando vão se ampliando cada vez mais até cobrirem toda a extensão do lago. Pois bem, na percepção, então, do autor dos Atos dos Apóstolos, hoje nós vamos dar mais um passo adiante neste anúncio do Evangelho. Hoje nós vamos falar desses acontecimentos que se passaram na Samaria. Na semana passada, nós tínhamos falado para vocês a respeito desses fatos que se passaram em Jerusalém, depois da vinda do Espírito Santo e daquele famoso discurso de Pedro diante da multidão. Os apóstolos começam a anunciar o evangelho e a comunidade de Jerusalém ela se estabelece. Lucas nos apresenta uma comunidade quase que perfeita, né, onde todos tinham um só coração, uma só alma. Mas é lógico que essa comunidade também passa por seus problemas. Ali, no capítulo 5, nós temos a divisão provocada por Ananias e Safira. Depois, essa comunidade começa a experimentar a chaga da perseguição. E isso se concretiza de maneira especial no martírio de Estevão. Com o martírio de Estevão, se desencadeou em Jerusalém uma grande perseguição contra os cristãos, sobretudo esses cristãos provenientes aí desse universo grego. Por causa dessa perseguição, os cristãos precisaram fugir de Jerusalém. E uma vez que os cristãos fogem, o evangelho vai se difundindo, vai sendo levado para outros lados. Mas qual é a questão aqui? Lucas não é simplesmente, eu já disse para vocês isso, Lucas não é um jornalista. Lucas é um teólogo. Em que sentido? A difusão do evangelho não pode ser explicada, segundo Lucas, como sendo simplesmente fruto deste acaso. Ou seja, porque os cristãos foram perseguidos, então agora o evangelho ele vai conquistando novos territórios. Ou seja, só isso é pouco para explicar a difusão do evangelho na concepção de Lucas, desse teólogo que compõe os Atos dos Apóstolos. Existe um desígnio divino, uma vontade divina de que esse evangelho vá conquistando novos territórios, vá conquistando novos corações. Pois bem, isso se verifica de modo muito particular nesses dois acontecimentos sobre os quais nós falaremos no dia de hoje. O primeiro deles, nós vamos encontrar no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, e por isso, de novo, seria muito interessante se vocês tivessem nas mãos a Bíblia para acompanharem aqui essa nossa colocação, para vocês conferirem aí nos textos bíblicos aquilo que nós vamos falar aqui nesse dia de hoje. Então, no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos,
nós encontramos este acontecimento que é a conversão do apóstolo Paulo. É interessante que Lucas, ele narra a conversão de Paulo em 3 momentos ao longo dos Atos dos Apóstolos. Como vocês sabem, esse número, essa cifra, é uma cifra bastante significativa, 3 indica essa perfeição. E Lucas, ao repetir este mesmo acontecimento da conversão de Paulo em 3 momentos distintos ao longo do seu livro, da sua obra, ele está chamando a atenção dos seus leitores para um acontecimento que é, de fato, de capital importância. Então, a conversão de Paulo é este momento decisivo no qual a igreja, que até então era um gueto, podemos dizer assim, um partido a mais entre os judeus, ela se abre nessa perspectiva universalista. Pois bem, em suas cartas, Paulo nunca descreve este acontecimento com riqueza de detalhes, tal como nós veremos aqui nos Atos dos Apóstolos. Por exemplo, nós temos na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 9, no versículo 1, o Paulo que menciona este fato da sua conversão, mas vejam, ele não descreve este acontecimento. Ali na primeira carta aos Coríntios, Paulo diz: não sou porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Não sois minha obra no Senhor? Ainda que para outros eu não seja apóstolo, para vós ao menos o sou. Então vejam que, na concepção aqui de Paulo, o fato de ele ter visto Jesus, no caso o ressuscitado, faz dele um apóstolo. A mesma coisa nós vamos encontrar na carta aos Gálatas. Em Gálatas 1, Paulo faz uma espécie de apologia do seu ministério apostólico, porque naquelas comunidades da Galácia, o ministério apostólico de Paulo estava sendo questionado, confrontado. Seu evangelho, o evangelho anunciado por Paulo, começava a ser rejeitado naquelas comunidades que ele mesmo havia fundado. Então, em Gálatas 1, aqui no capítulo, 1, né, versículo 15, Paulo diz: quando, porém, aquele que me separou desde o seio materno e me chamou por sua graça, houve por bem revelar em mim o seu filho, para que eu o evangelizasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue, nem subi a Jerusalém aos que eram apóstolos antes de mim, mas fui à Arábia e voltei novamente a Damasco. Percebam, portanto, que aqui Paulo teria, inclusive, uma ocasião maravilhosa de apresentar aqui as suas credenciais, descrevendo esse seu encontro com Jesus a caminho de Damasco, mas simplesmente Paulo não o faz. E Lucas, ele gasta diversos versículos ao longo dos Atos dos Apóstolos para narrar aqui a vocação de Paulo, né? Vocação ou, segundo alguns, conversão de Paulo. Inclusive, nós temos no dia 25 de janeiro esta festa da conversão de São Paulo, é assim chamada conversão, muito embora não seja um nome muito adequado, né? Por que eu digo isso? Porque quando nós falamos de conversão, nós pensamos nessa mudança de vida entre uma vida de impiedade para uma vida de justiça. No entanto, Paulo sempre foi praticante da religião judaica, um zeloso praticante da religião judaica. Então, não se pode falar estrito senso de conversão, ele não era um pecador. Podemos falar de conversão no sentido de que a sua visão de Deus e da justiça, ela é completamente transfigurada a partir desse encontro. E é isso que nós vamos encontrar aqui no capítulo 9. Também nós vamos encontrar a mesma descrição no capítulo 22
e depois no capítulo 26. Vejam então, em 3 capítulos, Lucas insere este episódio da conversão do apóstolo Paulo. Bem, são textos bastante conhecidos. Esse texto da conversão de Paulo é bastante conhecido por todos nós, não é? Agora, chama a nossa atenção para algumas insistências que nós vamos encontrar aqui no texto dos Atos dos Apóstolos. Paulo, por exemplo, afirma em diversos momentos nas suas cartas que ele aprendeu o evangelho, e isso nós acabamos de ouvir, inclusive, ali na carta aos Gálatas, ele aprendeu o evangelho do próprio Jesus. Portanto, ele não ouviu de nenhum homem o evangelho, mas do próprio Senhor. Entretanto, aqui nos Atos dos Apóstolos, nós vamos ter algumas afirmações um pouco diferentes a esse respeito. Aqui nós vemos que a vocação de Paulo, ela se dá através de Ananias. É ele quem revela a Paulo qual é o propósito de Deus para a sua vida. Ou seja, nós temos aqui esse papel da igreja como mediadora neste episódio da vocação do apóstolo Paulo. De modo que nós não podemos supor aqui, a partir de diversas diferenças que nós temos entre aquilo que encontramos nas cartas de Paulo e aquilo que nós encontramos nos Atos dos Apóstolos, que Paulo tenha se sentado com Lucas e feito uma espécie de resumo, contado a sua história pessoal. Aquilo que Lucas fala de Paulo, certamente Lucas recebeu da tradição da igreja. Muitas histórias circulavam a respeito daquele que era um perseguidor e depois passou a ser o grande evangelizador dos pagãos, dos gentios. Então, Lucas se serve dessas tradições que circulavam na igreja primitiva e insere essa tradição, essas tradições, moldando-as a partir de seus interesses literários e teológicos. Então é o que nós veremos. Inclusive, se compararmos a conversão de Paulo no capítulo 9, no capítulo 22 e depois no capítulo 26, nós perceberemos que existem diversos elementos que não estão em perfeita sintonia. Às vezes se acrescenta uma coisa aqui, se omite uma coisa ali no segundo relato. Então, inclusive, a partir dessas diferenças, diversas propostas de interpretação foram feitas. A primeira proposta de interpretação é aquela de tentar fazer uma espécie de harmonização dos textos. Ou seja, os 3 relatos são, ao menos fundamentalmente, históricos, mas, às vezes, em determinados momentos, se contou este aspecto ou aquele outro aspecto. Isso é uma tendência que se verificou em alguns momentos da história da interpretação desse texto. Uma outra forma foi de julgar que essas 3 histórias de conversão que nós encontramos nesses 3 capítulos dos Atos dos Apóstolos se devam ao fato de que elas provêm de fontes diferentes, né? Então, essas diferenças provêm de visões teológicas distintas. E quando eu falo de fontes, eu falo desse material que Lucas utilizou para compor o seu relato. Ou seja, Lucas não se sentou a partir do nada e criou isso daqui. Ele depende do testemunho de outros, talvez até de algumas fontes escritas que circulassem no seu tempo, não sabemos. Ele não menciona isso, tá? Na época, não havia essa necessidade de colocar nota de rodapé, como nós fazemos hoje, porque caso contrário, inclusive, é plágio. Na antiguidade não havia essa questão do direito autoral, tá? Por isso que eles pegavam fontes, incorporavam nos seus textos como se fossem suas de maneira muito tranquila, tá? Agora, uma terceira solução, que inclusive hoje é a mais aceita, digamos assim, é que
essas diferenças partem da análise da natureza dos discursos em Atos dos Apóstolos. O primeiro texto, o primeiro relato de conversão do capítulo 9, esse relato se insere na própria história mesmo, no fluxo dos acontecimentos. Já os relatos do capítulo 22 e do capítulo 26, é como se Paulo, diante de algumas testemunhas, no caso do capítulo 22, diante dos judeus, e no capítulo 26, ele está falando diante do rei Agripa, ele mesmo estivesse tomando a palavra e falando dessa sua experiência. Então, as circunstâncias diferentes talvez motivassem Paulo a narrar esses fatos de maneira distintas, né? O que nós temos em comum, justamente, é esse diálogo que nós percebemos na aparição, não é? E esse diálogo nós vamos encontrar no capítulo 9, a partir do versículo 4. Então, Paulo está aí a caminho de Damasco, e aqui, de repente, ele caiu por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saul, Saul, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és, Senhor? E a resposta: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Mas levanta-te, entra na cidade e te dirão o que deves fazer. Então, esse diálogo nós percebemos aqui no capítulo 9. Da mesma forma, nós teremos também esse diálogo no capítulo 22, a partir do versículo 7. Então, caí ao chão, agora é Paulo falando dessa sua experiência, né, diante dos judeus em Jerusalém. Caí ao chão e ouvi uma voz que me dizia: Saul, Saul, por que me persegues? Respondi: Quem és, Senhor? Ele me disse: Eu sou Jesus o Nazareu, a quem tu estás perseguindo. E os que estavam comigo viram a luz, mas não escutaram a voz de quem falava comigo. Eu prossegui: Que farei, Senhor? E o Senhor me disse: Levanta-te e entra em Damasco, e lá te dirão tudo o que te é ordenado a fazer. Depois, no capítulo 26, nós vamos encontrar este mesmo diálogo a partir do versículo 14. Caímos todos por terra e ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saul, Saul, por que me persegues? É duro para ti recalcitrar contra o aguilhão. Perguntei: Quem és, Senhor? E o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Mas levanta-te, fica firme em pé, porque este é o motivo por que eu te apareci, para constituir-te servo e testemunha da visão na qual me viste, e daquelas nas quais ainda te aparecerei. Bem, depois desse problema técnico, né, nós voltamos e vamos tentar prosseguir aqui essa nossa transmissão, né, do nosso curso. Eu estava falando do terceiro diálogo entre Jesus e Paulo, relatado lá no capítulo 26 dos Atos dos Apóstolos, não é? Então, esse diálogo, nós percebemos que existem pontos em comum. Agora, existem também diversas diferenças entre esses discursos. Até a fala de Jesus, né, que nós percebemos nesses três capítulos distintos, né? A razão, obviamente, para essas diferenças não são razões de natureza histórica, né? São razões de natureza teológica. Lucas, então, em cada parte desse seu texto, ele tem uma intenção específica, e daí essas variações que nós percebemos ao longo do texto de Atos. Bem, uma outra questão que nós percebemos também ao longo desses relatos de conversão de Paulo nos Atos dos Apóstolos é o próprio discurso de missão que nós vamos encontrar no capítulo 9,
no versículo 6º, né? Ali simplesmente é assinalado que Paulo deve se dirigir à cidade de Damasco e lá, diz o texto, te dirão o que deves fazer. Percebam que aqui é simplesmente acenada esta missão que será conferida a Paulo. No capítulo 22, versículo 10º, nós percebemos algo parecido, né? Então, e o Senhor disse, levanta-te e entra em Damasco, e lá te dirão tudo o que te é ordenado a fazer. Porém, lá no capítulo 26, nós temos uma descrição um pouco mais pormenorizada dessa missão que será assumida por Paulo. Capítulo 26, versículos do 10 ao 18. Né? Então, nós temos o que fiz em Jerusalém, a muitos dentre os santos eu mesmo encerrei nas prisões, recebi da autorização dos chefes dos sacerdotes, e quando eram mortos, eu contribuía com o meu voto, muitas vezes percorrendo todas as sinagogas por meio de torturas, quis forçá-los a blasfemar e no excesso do meu furor cheguei a persegui-los até em cidades estrangeiras. Com este intuito encaminhei-me para Damasco, com a autoridade e a permissão dos chefes dos sacerdotes. No caminho, pelo meio-dia, eu vi, ó rei, vinda do céu, a mais e mais brilhante que o sol, uma luz que me circundou, a mim e aos que me acompanhavam. Caímos todos por terra e ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saul, Saul, por que me persegues? É duro para ti recalcitrar contra o aguilhão. É um dito, né, uma espécie de um ditado que se falava antigamente, recalcitrar contra o aguilhão. Aguilhão é esta ponta de ferro que a gente usa, inclusive, para domar os animais. Né? A gente que mora na roça, a gente está acostumado a isso, né, com o ferrão do boi. Né? Recalcitrar contra o aguilhão é justamente que tentar fazer aquilo que quem está conduzindo a criação não quer que se faça. Então, na verdade, é duro porque essa falta de docilidade do animal não vai levá-lo absolutamente a lugar nenhum. Não é? E o texto continua ainda dizendo, perguntei, quem és, Senhor? E o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu estás perseguindo. Mas levanta-te e fica firme em pé, porque este é o motivo por que te apareci. Vejam aqui, interessante. Aqui neste caso, no terceiro texto, é o próprio Jesus quem apresenta a Paulo a sua missão, diferentemente dos outros textos. Nos outros textos, no diálogo entre Jesus e Paulo, ele simplesmente diz: vai, entra na cidade e lá te dirão o que deves fazer. Aqui nesse terceiro texto é o Senhor quem diz, não é? Para constituir-te servo e testemunha da visão na qual me viste e daquelas das quais ainda te aparecerei. Eu te livrarei do povo e das nações gentias, as quais te envio, para lhes abrir os olhos e assim se converterem das trevas à luz e da autoridade de Satanás para Deus. De tal modo, receberão pela fé em mim a remissão dos pecados e a herança entre os santificados. Vejam aqui, portanto, que aqui é o próprio Senhor que diz que ele envia Paulo para as nações gentias. Portanto, nós temos algumas diferenças bastante significativas, e como nós podemos perceber, as intenções aqui que estão por detrás desses textos são intenções, sobretudo, teológicas. Não é? É interessante que o modo de narrar, inclusive, essas vocações, essa vocação de Paulo, essa aparição do ressuscitado, se assemelha muito com certos relatos de vocação que nós encontramos no Antigo Testamento. Os relatos de vocação, por exemplo, de Ezequiel, de Jeremias, de Isaías,
não é? São certas até frases estereotipadas, né? Paulo, por exemplo, fala que foi escolhido desde o ventre materno para poder anunciar a palavra. Então, essa aparição, esse fulgor, esse brilho que coloca as pessoas com o rosto por terra, temos diversos pontos de contato com esses relatos do Antigo Testamento. É como se, para se falar de vocação, é, ou seja, os cristãos, as primeiras comunidades cristãs, elas não partissem do zero. Elas partem dessas experiências que já foram vividas por outros ao longo da história de Israel. Ou seja, eles se servem da mesma linguagem, desse mesmo substrato teológico, né, para descrever aqui a visão de Paulo. Nós temos também um acontecimento aqui, uma dupla visão, né? Que ao mesmo tempo que Paulo tem esta visão, nós temos também alguém que num outro lugar, né? Que em Damasco, né? Também está tendo uma visão, que é o caso de Ananias. Ananias, veja no capítulo 9, versículo 10º, ora, vivia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse em visão, Ananias. Ele respondeu, estou aqui, Senhor. E o Senhor prosseguiu, levanta-te, vai até a rua chamada direita e procura na casa de Judas por alguém de nome Saulo, de Tarso. Ele está orando e acaba de ver um homem chamado Ananias a entrar e lhe impor as mãos para que recobre a vista. Vejam, Paulo tem a sua visão, depois Ananias tem uma outra visão, e de repente os dois se encontram, né? E Ananias confere aqui o batismo a Paulo, né? Ananias é esse personagem, segundo esse relato do capítulo 9, que vai apresentar, inclusive, a Paulo esta sua missão de ser o apóstolo dos gentios. Os efeitos da aparição, nós temos diversos efeitos aqui, por exemplo, esse gesto de as pessoas ficarem quase que fulminadas com essa luz. É interessante que no texto dos Atos dos Apóstolos, em lugar nenhum se fala que Paulo viu Jesus, né? Muito embora isso esteja pressuposto. Ele fala, tanto no capítulo 9, quanto no 22 e 26, que viu uma grande luz que o cegou. Né? Então, nós todos sabemos, né, que inclusive que essa imagem bíblica da luz, ela é um dos sinais da presença de Deus em diversos textos, também no Antigo Testamento e no Novo. Né? Então, também vale aqui para Paulo. Podemos pressupor que, de fato, ele tenha visto Nosso Senhor, muito embora isso não fique descrito com todas as letras nesse texto. Tá? E a finalidade desta aparição nós vamos encontrar aqui também ao longo desses relatos. Para que Paulo recebe este encontro com o Senhor? Né? Ou seja, percebam que aqui Lucas está narrando não uma coisa trivial, não uma coisa banal. Ele fala de um acontecimento de tal maneira decisiva que ele achou por bem apresentá-lo em 3 momentos ao longo dessa sua história. Né? Então, por que a pergunta de fundo que Lucas procura responder aqui, quando narra este episódio da conversão de Paulo nos 3 momentos, é por que os cristãos não continuaram apenas com a sua missão entre os gentios, assim como era nos primeiros capítulos dos Atos dos Apóstolos? Por que a igreja não ficou reduzida a esta comunidade de judeus que se converte ao Evangelho? Percebam que aqui não se trata de uma deliberação de Paulo ou de qualquer outra pessoa na igreja. É uma decisão do próprio Jesus. É ele quem toma essa iniciativa de aparecer a Paulo. É ele quem ordena Ananias procurar Paulo e dizer certas coisas a ele. Ou então, no capítulo 26, é ele quem diz a Paulo que ele será este instrumento
por meio do qual o evangelho será levado para os pagãos. Então percebam que a intenção teológica, portanto, que nós temos aqui na narração desta conversão de Paulo, nesses três momentos, é mostrar por que o evangelho ele precisa sair deste círculo judaico e caminhar em direção para este universo pagão. Né? E isso não se explica pelo mero fruto do acaso. Né? Não são as decisões humanas que governam a igreja. É o querer do próprio Deus que continua a agir. E o modo de Lucas apresentar isso é através dessas intervenções sobrenaturais de anjos ou do próprio ressuscitado que constantemente indicam aos apóstolos aquilo que eles devem fazer. Né? Nós temos algumas diferenças bastante marcantes entre o Paulo apresentado por Lucas e Paulo, quando ele fala de si mesmo, né, nas suas cartas. Alguns pontos em contato também são inegáveis. Por exemplo, tanto nos Atos quanto nas cartas, Paulo ganha o pão com o suor do seu rosto. Tanto nos Atos quanto nas cartas, Paulo, quando vai anunciar o evangelho pela primeira vez numa comunidade, ele anuncia primeiramente aos judeus. Mas uma vez que os judeus recusam este anúncio, ele parte para os pagãos. Tanto nos Atos quanto nas cartas, Paulo considera que os pagãos são um terreno muito mais acolhedor para esta boa nova do evangelho. Agora, é interessante perceber algumas diferenças que não são banais aqui entre os Atos e entre aquilo que Paulo diz de si em suas cartas. A primeira delas, e a meu ver, a mais fundamental, gira em torno do próprio sentido da palavra apóstolo. Paulo, em diversas cartas, ele já começa o seu discurso fazendo uma espécie de apologia pessoal. Em diversos momentos, Paulo, nas suas cartas, diz que eu sou apóstolo não por vontade dos homens, mas por querer do próprio Deus. Paulo faz questão de afirmar que, assim como os apóstolos viram Jesus, e o fato de ver Jesus faz deles apóstolos, assim também ele o viu. Só que na visão de Lucas, parece que esse conceito de apóstolo não é dado, esse título de apóstolo não é dado a Paulo. Nós já vemos isso logo no primeiro capítulo, por ocasião da eleição de Matias, que é o sucessor de Judas Iscariotes. Ali, qual é o critério para se eleger o sucessor de Judas? Deve ser alguém que conviveu conosco e que foi testemunha daquilo que se passou entre nós, a começar do batismo de João até o dia em que ele foi arrebatado aos céus. Então percebam que, nesse sentido, Paulo ele não se enquadra nessa categoria de apóstolos segundo aquilo que nós vemos no capítulo 1 dos Atos. Não é? E isso daqui é algo bastante sensível, digamos assim, para Paulo. Né? Se Lucas, já tivemos a oportunidade, inclusive, de falar a respeito dessa autoria dos Atos, se tratasse de fato desse Lucas, companheiro de Paulo, é pouquíssimo provável que ele não fizesse questão de incluir Paulo nesse título. Porém, existem explicações para isso. Nós estamos nos primórdios da igreja e esses conceitos ainda não estão completamente fechados. Assim como hoje nós temos certos conceitos que são bastante debatidos, bastante discutidos, assim também nas primórdios da igreja, nós não podemos dizer que esse conceito de apóstolo ele fosse algo unívoco, ou seja, todo mundo pensa igual a respeito disso. Não, nós podemos ter visões distintas, ou seja, Paulo tinha a sua concepção de apostolado e Lucas eventualmente poderia ter a sua visão também de apostolado. Uma outra diferença que nós temos aqui entre o Paulo das cartas e o Paulo de Atos
diz respeito à imediatez da sua missão. Paulo, nas suas cartas, faz questão de dizer que quando ele se encontrou com Jesus, automaticamente ele já recebeu esta missão de ser apóstolo para os gentios. Já nos Atos dos Apóstolos, como nós vemos aqui no capítulo 9, né, uma vez que Ananias se encontra com Saulo naquela casa, né? Então, aqui temos o capítulo 9, versículo 17. Ananias entrou na casa, impôs sobre ele as mãos e disse: Saul, meu irmão, o Senhor me enviou, Jesus, o mesmo que te apareceu no caminho por onde vinhas, é para que recuperes a vista e fiques repleto do Espírito Santo. E logo caíram-lhe dos olhos umas como escamas e recobrou a vista. Recebeu então o batismo e, tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Alguns versículos antes desse diálogo que Jesus tem com Ananias, Jesus diz a Ananias: vai, porque este homem é para mim um instrumento de escol para levar o meu nome diante das nações pagãs, dos reis e dos filhos de Israel. Percebam aquilo que Jesus tinha dito diretamente a Paulo no capítulo 26. Aqui ele fala com Ananias. E certamente a vocação de Paulo, aqui nesse capítulo 9, ela vem através de Ananias. Veja que nós temos aqui versões completamente distintas daquilo que Paulo fala de si nas suas cartas e aquilo que Lucas nos transmite nos Atos dos Apóstolos. De novo, se nós vamos na base daquele discurso, quem está certo, quem falou a verdade, quem na base simplesmente dessa questão da veracidade histórica do relato, nós vamos perder aquilo que é fundamental, que é a teologia. Ou seja, Lucas, ao narrar para nós este acontecimento da conversão de Paulo, ou seja, da vocação de Paulo, melhor dizendo, ele não tem a pretensão de nos dar meia dúzia de informações históricas, exatas, sobre aquilo que aconteceu. Talvez nem ele dispusesse dessas informações exatas, já que Paulo mesmo, nas suas cartas, ele simplesmente as omite. Mas a intenção de Lucas é extrair desse relato alguns elementos teológicos que são importantes. Tá? Então, é isso que precisamos ter em mente quando lemos aqui esses três textos que são distintos. Eles coincidem em linhas gerais, mas têm algumas peculiaridades que chamam a nossa atenção e elas são explicadas a partir desse interesse teológico do autor. O segundo episódio importante que tem a ver com esta conversão de Paulo, ou esta vocação de Paulo, melhor dizendo, é aquilo que será narrado no capítulo 10º, que é o batismo de Cornélio. Esta conversão de Cornélio, ela é narrada nos capítulos 10º e 11 dos Atos dos Apóstolos, e ela se divide em 7 momentos distintos. A primeira cena nós vamos encontrar no capítulo 10º, nos versículos do 1º ao 8º. Aqui, nesses primeiros versículos, o autor nos apresenta simplesmente esta figura de Cornélio. Ele é aqui descrito como um centurião, chefe de uma companhia, de um regimento, né, destacado que estava em Cesareia, que era a sede da administração romana dessa província da Judéia. Diz o texto que ele era piedoso, temente a Deus, e aqui temente a Deus não diz respeito simplesmente à atitude interior de Cornélio. Tá? Temente a Deus é um termo técnico para se falar desses pagãos que admiravam a religião dos judeus, muito embora não aderissem a esta religião de maneira plena, ou seja, não era alguém circuncidado, tá? Ou seja, membro efetivo da religião judaica. Tá? Então, ele praticava muitas esmolas,
e era bastante estimado pelos judeus. Essa caracterização de Cornélio aqui é uma caracterização bastante interessante, porque se mostra que ele não é um pagão qualquer. Ele é um romano, evidentemente, ou seja, alguém que era odiado pelos judeus, porque ele é símbolo do dominador. E, além de tudo, ele é centurião, ou seja, representa uma força militar de opressão. Então, alguém odiado pelos judeus. Mas, ao mesmo tempo, ele gozava de estima e admiração pelo fato de ser alguém que se aproximava afetivamente dessa religião dos judeus. O texto continua falando aqui de uma aparição de um anjo, e aqui não tem nada de surpreendente, né? Já que se trata de um homem tão piedoso, muito embora ele fosse pagão, nós podemos imaginar que, de fato, é algo até interessante, né? Que um anjo apareça a Cornélio na hora nona do dia, que é interessante isso daqui, que segundo a visão de Lucas, a teologia de Lucas, é a hora em que Jesus morre na cruz, é a hora nona. Então percebam que existe uma relação entre esta visão de Cornélio com a morte redentora de Jesus na cruz, ou seja, Jesus morre também para os pagãos. É isso que Lucas está a nos dizer aqui, ao vincular este episódio com esta hora específica. Tá? Então, ele diz que as tuas orações foram atendidas e dá essa recomendação de que ele mande alguns de seus homens até Jope para irem ao encontro de Simão, chamado Pedro, e que está hospedado numa casa de um certo Simão curtidor, junto do mar. Né? E assim, este Cornélio obedece à ordem do anjo. A segunda cena nós vamos encontrar dos versículos 9, ainda no capítulo 10º, dos versículos do 9 ao 16, que é justamente esta descrição da visão de Pedro. Enquanto esses homens estão se aproximando de Jope, Pedro, faminto, ele sobe ao terraço para orar, e ali ele tem esta visão, um êxtase, ele vê uma grande toalha descendo dos céus, e nessa toalha todos os animais, puros e impuros, e uma voz que recomenda a Pedro: mata e come. Antes de tudo, a gente precisa entender essa questão de animais puros e impuros. Quando nós vamos encontrar no capítulo 1 do livro do Gênesis, depois que Deus cria todas as coisas, Deus faz aquela avaliação da sua criação, né? Deus viu que tudo era bom. Porém, no livro do Levítico, nós vamos encontrar essa divisão de animais puros e impuros. Ou seja, existem certos animais que podem ser consumidos pelos homens. E certos animais que, quando são consumidos, incapacitam o homem para se relacionar com Deus. Né? Então, há lá uma série de prescrições alimentares, ou seja, uma dieta bastante rigorosa, que os judeus seguiam e ainda hoje seguem. Tá? Não comem carne de porco, não comem frutos do mar, uma série de coisas desse tipo. Ainda hoje, essas prescrições são observadas. A voz diz a Pedro: mata e come. E Pedro, como bom judeu que era, diz: jamais, nunca entrou coisa impura em minha boca. E por 3 vezes esta voz dá essa mesma ordem, e por 3 vezes Pedro dá esta mesma resposta ao Espírito. Né? É interessante que já esse êxtase de Pedro foi explicado de diversas formas. E uma das formas de se explicar isso daqui são as famosas explicações psicológicas ou sociológicas, digamos assim. A explicação psicológica é que Pedro estava tão faminto que teve uma alucinação provocada pela fome.
Não parece ser isso que, de fato, Lucas está narrando aqui. Ou então, Pedro estava no alto do terraço e de lá viu os navios, as velas dos navios baixando, e ele fez essa interpretação do anúncio do evangelho que poderia ser levado para os pagãos. Também parece que não se trate disso. Aqui o autor é muito claro em mostrar esta experiência, digamos assim, mística de Pedro, para justamente ressaltar essa iniciativa divina naquilo que vai acontecer. A terceira parte, estamos ainda no capítulo 10º, a partir do versículo 27 até o versículo 23. Né? Aqui, Pedro fica perplexo, né, diante do significado desta aparição, desta visão. E por quê? Qual é a razão dessa perplexidade de Pedro, desse susto que Pedro leva ao perceber o significado desta visão? Isso marcava uma mudança bastante radical no próprio comportamento da igreja. Não se trata simplesmente de dieta aqui, né, de comer animais puros e impuros. É algo muito mais profundo do que isso. Segundo a visão que imperava até aquele momento, né, um judeu não poderia se misturar jamais com os pagãos. Né? Ou seja, ele não poderia frequentar a casa de um pagão, não poderia jamais se assentar à mesa com um pagão. Porque sentar-se à mesa significa estabelecer comunhão com eles. Né? E aqui Pedro percebe que na igreja deveria começar a acontecer, primeiramente, essa abolição daquilo que é puro e impuro, não apenas com relação à dieta, mas com relação também às pessoas. Assim como não existe mais animais puros e impuros, já que tudo foi santificado por Deus, assim também não existem pessoas puras e impuras. Ou seja, não existem categorias de pessoas distintas. E isso é algo completamente inovador na história da igreja. Lembrem-se, por exemplo, que o próprio Pedro, alguns capítulos mais adiante, nós vamos perceber isso, né? Quando Paulo narra isso na carta aos Gálatas, quando Pedro for visitar Paulo lá em Antioquia, né? Pedro, num primeiro momento, ele está se sentando à mesa, visitando os pagãos, comendo na casa dos pagãos, mas quando chegam alguns judeus provenientes de Jerusalém, Pedro começa a agir com dissimulação. Ele começa a se afastar dos pagãos. Vejam como essa mentalidade é difícil de se quebrar. E por causa disso, Pedro e Paulo têm um estremecimento na sua relação. Paulo chama Pedro às vias de fato ali, dá uma dura em Pedro, dizendo que não é este o evangelho que eles estão anunciando. Né? Então, são questões bastante duras e importantes, porque mostram justamente esse lugar dos pagãos na igreja primitiva. Ou seja, eles têm tanto acesso à salvação e às promessas de Deus, assim como os judeus. Né? E percebam que aqui, nós percebemos que ao longo dessa história, eu convido vocês a fazerem essa leitura mais meditada dos capítulos 10 e 11 de Atos, tá? Porque aqui vocês vão perceber que Lucas ele vai e vem. Ele começa a repetir certas coisas. Vejam, e não é simplesmente, não é que ele seja prolixo. Aqui se trata de uma técnica para fixar na mente do leitor aquilo que é importante. Imaginem, é o típico da mentalidade oriental, né? Como se fala esse estilo on waves, em ondas. Então, a onda no mar, ela vai e volta. Depois ela vem de novo. Depois ela avança um pouco mais. Depois ela vai um pouco menos. Então percebam que esse estilo de ondas, e cada onda é uma, não é simplesmente repetir e estar no mesmo lugar. Não é? Quando você repete, você reafirma certas ideias. Então são técnicas mnemônicas. Por isso que Lucas ele vai e descreve, faz aparentemente um floreio, um rodeio, mas para fixar certas coisas na cabeça de quem está lendo. A quarta cena nós temos no capítulo 10º ainda, a partir do versículo 23b
até o versículo 33. Aqui, Pedro vai, acompanhado aqui desses irmãos, esses homens enviados por Cornélio até a cidade de Cesareia, não é? Ele vai e lá ele se encontra finalmente na casa de Cornélio. E ali acontece uma coisa surpreendente. Assim como no capítulo 2, nós temos ali aquele evento do Pentecostes e o sinal da presença do Espírito, essa manifestação das línguas, né, de um fenômeno carismático que aconteceu no capítulo 2, aqui nós temos um Pentecostes pagão, podemos dizer assim. Né? A mesma coisa que aconteceu em Atos 2, agora acontece aqui diante de Pedro, porém não mais com judeus, e sim com pagãos. Ou seja, este episódio, esta ação do Espírito, que é livre, não segue esquemas, não é? Ou seja, por mais que dentro da igreja houvesse essas correntes que tentassem aqui colocar certos limites à ação de Deus, ou seja, os pagãos não podem ser plenamente admitidos, são somente judeus. Percebam que o Espírito é completamente livre. Ele age do jeito que ele quer, da hora que ele quer, da maneira que ele quer, nas circunstâncias que ele quer. Então, ele se manifesta aqui desta maneira surpreendente entre os pagãos. Né? A quinta cena, nós temos no capítulo 10, dos versículos 34 ao 43, que é o grande discurso que Pedro faz na casa de Cornélio, que é um discurso querigmático, né, no qual Pedro enfatiza aquilo que eu já tive também a ocasião de dizer em outras ocasiões, esse universalismo da salvação. Pedro, a duras penas, ele descobre que Deus não faz acepção de pessoas. Eu já tive a oportunidade de dizer isso, e todas as vezes que eu ler esse texto, eu vou dizer a mesma coisa. É algo que nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender que todos somos iguais perante Deus. Não existem pessoas de segunda categoria. Porque, lamentavelmente, nós temos essa tendência de dividir o mundo entre bons e maus, santos e pecadores, justos e injustos. E, em geral, nós estamos sempre do lado dos bons, sempre do lado dos santos, sempre do lado dos justos, né? E os outros são os pecadores, são os injustos, são, né, aqueles que deveriam experimentar a ira de Deus. E aqui a gente percebe que o texto dos Atos dos Apóstolos mostra esta visão menos parcial de Deus, ou nada parcial de Deus. Né? Assim como Deus me ama, Deus ama a todos, inclusive aquelas pessoas às quais eu não amo, às quais eu não tenho estima alguma. Deus ama até meus inimigos, com o mesmo amor apaixonado que ele tem por mim. Então, a gente não pode colocar em Deus o nosso coração mesquinho. Nós não temos o direito de criar um Deus à nossa imagem e semelhança, com um coração pequenininho como o nosso. Então, Pedro, a duras penas, descobre este amor imenso que Deus tem para com toda a humanidade. Né? E, finalmente, aqui nós temos, né, nesta quinta cena desse discurso querigmático de Pedro, né, que anuncia Jesus Cristo, a sua morte salvífica, e Jesus que vem para julgar depois vivos e mortos, etc, etc. E esse discurso se conclui no versículo 44, ainda do capítulo 10, com o batismo de Cornélio e de todas as pessoas que lá estavam. Percebam que ali não havia apenas Cornélio e a sua parentela. Havia diversas outras pessoas, alguns amigos que ele tinha convidado para receber Pedro. Então, ali nós temos uma primeira comunidade em Cesareia formada. Não é? Esse núcleo da igreja está constituída, está presente na casa de Cornélio. Todos eles recebem o batismo pelas mãos de Pedro. Então, como que Pedro poderia negar o batismo a esses homens, aos quais Deus concedeu o próprio dom do Espírito? Nós dizemos, aconteceu um Pentecostes pagão ali naquele momento. O Espírito se manifestou de maneira libérrima ali diante deles, diante dos seus olhos, de modo que Pedro simplesmente deveria
admiti-los a esta comunhão na igreja. Pedro, então, ele mesmo, ele mesmo realiza o batismo. O capítulo 11 é um capítulo importantíssimo também para nós, porque uma vez que Pedro vai para Jerusalém, a igreja pressiona Pedro, e esta é a sétima cena. Né? Aqui todo o capítulo 11 até o versículo 18 é esta cena na qual os anciãos em Jerusalém apertam Pedro. Por que você fez isso? Por que você admitiu pagãos à comunhão da igreja? Porque na concepção de então, os pagãos, eles primeiramente deveriam se transformar em judeus, depois de observar todas as leis de Moisés, aí sim eles deveriam ser admitidos ao batismo. Mas Pedro simplesmente dispensa dessas práticas judaicas e dá o batismo para os pagãos. Então eles estão apertando Pedro. Ou seja, parece que você extrapolou. Você não poderia ter feito isso. E aqui Pedro conta, em linhas gerais, não com todos os detalhes, mas conta aquilo que é essencial, essa sua experiência em Jope, esta sua visão da toalha que desceu do céu, aquilo que ele viu acontecer do dom do Espírito dado aos pagãos em Cesareia, e finalmente a igreja em Jerusalém reconhece que Pedro fez a coisa certa. O que este capítulo diz para nós, percebam que tanto a vocação de Paulo, né, enquanto apóstolo dos gentios, apóstolo dos pagãos, quanto a admissão do primeiro pagão na igreja, do centurião Cornélio e dos seus conhecidos, familiares, amigos, etc. Percebam que isso daqui não se dá por iniciativa das pessoas. Ou seja, não é Paulo que finalmente, depois de raciocinar, acabou se aproximando de Jesus. É Jesus quem vai ao encontro de Paulo. A iniciativa é dele. Da mesma forma, não é Pedro quem vai à procura de Cornélio para anunciar o evangelho. Ao contrário. Percebam que Cornélio, ele recebe esta visão, o Senhor manda ele chamar Pedro, ele nem sabe quem é Pedro, ele nem sabe o que Pedro vai dizer para ele não sabe absolutamente nada. Pedro, da mesma forma, ao receber esta visão do Senhor, e simplesmente ele se diz, a visão diz que ele deve ir com aqueles homens até Cesareia, ele não sabe o que ele vai encontrar quando chegar naquela cidade. Percebam que não é Pedro que conduz essa história, é o Senhor quem conduz. Então percebam que a evangelização dos pagãos, nesta visão de Lucas, ela não é fruto do acaso. Lucas nos oferece uma motivação teológica. É por querer de Deus, é por vontade de Deus que o evangelho se estendeu para esses homens e mulheres provenientes do paganismo. E é lógico que aqui, nesses textos, o autor dos Atos não entra em diversas questões que nós poderíamos hoje perguntar. Afinal de contas, até onde, já que Deus está conduzindo essa história, conduz Pedro, conduz Paulo, etc., etc., hoje muitos perguntam, afinal de contas, onde entra aí a questão da liberdade do ser humano? Parece que não existe liberdade do ser humano. Mas, na verdade, primeiro que essas questões sequer preocupavam Lucas. E, de fato, nós temos aqui um mistério da graça de Deus que impulsiona a liberdade do ser humano, né, que dá forças à liberdade do ser humano sem suprimi-la. Né? Pensem que até para o homem querer o bem, ele necessita da graça de Deus. Até para o homem desejar o bem, ele precisa ser motivado, impelido, fortalecido, sustentado, acompanhado pela graça de Deus. Agora, o fato de Deus estimular o homem a fazer a sua vontade, ele não suprime. O homem continua a ser livre, colaborando com aquilo que Deus deseja dele. Ele poderia escolher um caminho diferente? Poderia. Paulo poderia, por exemplo, poderia ter escolhido um outro caminho. Pedro poderia ter escolhido um outro caminho, no entanto, eles se mostram dóceis à ação de Deus. E como serão durante toda a sua vida, até o último dia. Né? Então, esses dois textos que nós lemos hoje, tanto da conversão de Paulo quanto do batismo de Cornélio,
da conversão de Cornélio, mostram para nós esta iniciativa divina que constantemente acompanha e conduz a sua igreja. Então nós estamos aqui percebendo a difusão do evangelho, que não é fruto do acaso, mas do querer de Deus. Na próxima semana nós vamos dar mais um passo e perceber que o evangelho vai conquistando mais e mais espaços, mais e mais corações. Então faço este apelo para que vocês continuem a ler o texto bíblico. Nosso curso bíblico não substitui a leitura pessoal, a nossa meditação do texto dos Atos dos Apóstolos. Isso daqui é uma ajuda para vocês lerem com mais proveito o texto. Então faço aqui este apelo para que vocês se debrucem sobre o texto sagrado, para se familiarizarem cada vez mais com ele. Então, na próxima semana, nos encontramos para mais um capítulo desse nosso curso bíblico sobre os Atos dos Apóstolos. Fiquem bem e até a próxima semana, se Deus quiser.